Motivos de sobra para agradecer mais uma vez ao Cruzeiro. Resultado muito importante que aconteceu agora há pouco nessa rodada e que ajudou bastante o Bahia. Como é que o torcedor do Vasco tá para esse jogo, né? Qual o sentimento do torcedor do Vasco para a partida de domingo? Alguns comentários no meu post, eu vou colocar aqui para a gente poder resenhar sobre isso. Também vamos falar sobre o acidente que aconteceu com o lateral André do Bahia, mas graças a Deus tá tudo bem. A gente vai esclarecer um pouco melhor essa situação aqui. Falar sobre Herbert, uma discussão que ele teve nas redes sociais com o torcedor e fez, de certa forma, entre aspas, aí, uma revelação, né? E vamos falar de muito mais no nosso vídeo de hoje. Isso você acompanha aqui no Sou Mais Bahia, então vamos que vamos, sem muita demora. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, sabe, dá aquela moralzinha pra gente, clica bastante no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, são 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas, e compartilha com geral para dar aquela forcinha extremamente importante pra gente. Tabela na tela, rima aí importante, assim como foi o resultado da equipe do Cruzeiro contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio na tarde de hoje. Jogo com muita confusão ali entre a própria torcida do Grêmio, cenas lamentáveis, vergonhosas, de covardia. E o resultado dentro de campo foi um empate em 2-2 que o Cruzeiro correu atrás, meus amigos. O Grêmio chegou a abrir 2-1 e o Cruzeiro conseguiu um empate extremamente importante para eles. Evidentemente, eles querem subir logo, querem adiantar o lado deles em busca do título da Série B. E pra gente, pro Vasco, para o Tombense, para outros times que estão ali no meio do bololô, tá? O Bahia, mesmo empatando contra o Londrina, o empate não era mau negócio, mas para a circunstância do jogo foi trágico, né? Porque era um jogo para a gente conquistar 3 pontos e, enfim, tiveram aqueles vacilos lá no final que eu não gosto nem de lembrar, de Patrick, de Danilo Fernandes e tudo mais. Mas mesmo com esse empate, o Bahia abriu uma distância de 1 ponto a mais para o Vasco, né? Agora a distância para o Vasco é de 2 pontos e manteve uma distância de triunfos ali, quase que eu ia falar a palavra proibida para a equipe do Grêmio. Então o Bahia continuou com 44 pontos, o Grêmio também com 44 pontos e o Vasco com 42. Tombense se aproximou, é bem verdade. Agora a distância do Bahia para o quinto, que era de 9 pontos, agora é de 8. É para ligar o sinal de alerta, mas ainda assim dá para dizer que é uma situação confortável, só que isso não pode gerar, evidentemente, acomodação. Mas, mais uma vez, eu quero falar aqui no canal a frase que eu já falei em outras oportunidades. Obrigado, Cruzeiro, né? O Cruzeiro novamente, como aquela virada contra o Londrina já no final, esse empate contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio e outras situações, ajudou indiretamente, evidentemente, porque eles estão ali no próprio amigo deles, o Bahia. E aí a distância do Bahia para o Vasco aumenta e também se mantém ali com relação ao Grêmio e, o mais importante, a posição também é mantida. O Bahia está na segunda colocação. Ah, Barbaço, a gente tem que se importar com o quinto. Sim, eu mesmo tenho pregado isso, né? Mas é muito importante, antes de você pensar no quinto, você vê que tem 2 times atrás, né? Não na frente. Então ainda tem 2 barreiras, digamos assim, para o quinto nos alcançar nesse momento. Então, esse jogo do Grêmio contra a equipe do Cruzeiro teve um resultado muito importante para o Esporte Clube Bahia. Próximo desafio contra o Vasco, domingo, dia 28. E eu falei rapidamente até sobre isso lá no tweet que eu fiz no meu Twitter, evidentemente, né? E eu botei aqui, ó. Mais uma vez, obrigado Grêmio. Mesmo vacilando no último lance da partida contra o Londrina, o Bahia ainda consegue abrir 1 ponto a mais de distância para o Vasco e segue à frente do Grêmio. Domingo contra o Vasco é final. Vamos jogar juntos como sempre, BBMP, e esse é o espírito. E evidentemente tiveram torcedores do Vasco aqui falando, a partida para eles é guerra. Relaxa, vamos entrar com Raniel, Nenê, Edmar e o craque Peck. Vai tomar um vareio histórico na Fonte Nova. Espero que ele não esteja zicando, mas mostre a insatisfação do torcedor vascaíno no momento. O Cancheiro, que até me segue, mandar um abraço pra ele, colocou assim, o Vasco entrar de sacanagem contra o Bahia, vai tomar uma enfiada histórica. Os caras entendem o jogo como decisivo. O Vasco vem jogando fora a passeio, levando na brincadeira. Jogo muito sério no domingo que vem. Espero que o elenco do Vasco entenda a responsabilidade. Cancheiro, é isso. O torcedor do Bahia entende demais, né? A gente torce também para que o nosso time entenda e faça sua parte dentro de campo. Teve mais torcedor do Vasco aqui
comentando, né? Um torcedor aqui, o PS Ferreira, colocou: Vasco, Grêmio e Bahia devem se preocupar com o quinto colocado e esquecer a diferença de ponto entre si. Mas foi o que eu falei, né? A gente tem que se preocupar com o quinto, só que tem gente antes do quinto ali, né? Atrás da gente, lá ele. Então tomara que se mantenha essa distância. G4 tem que ser esse aí mesmo, amigo. Tudo na paz. Por mim, tranquilo se foi esse aí. O Tomás botou: relaxa, o Vasco vai com o René e Raniel. Se vocês colocarem o sub-20, a massa, time horrível do Vasco. Bom, vamos ver como vai ser na prática, né? O torcedor do Vasco está insatisfeito, está chateado. Realmente, pelo que eu vi dos últimos jogos do Vasco, o time está deixando a desejar, mas nessa Série B, meu amigo, não tem ninguém rendendo. Até o Cruzeiro, que está lá na frente, não está tendo rendimentos esplendorosos, não. Mas tem sido um time consistente, regular, o que é muito importante no Campeonato Brasileiro de Série B, né? Um time bem competitivo, que sabe lidar com as adversidades e tudo mais. Esse tem sido o diferencial. O Bahia oscila muito, o Vasco agora está numa fase de oscilação também ruim e descendo a ladeira, mas eu acredito que vai se manter esse G4 aí até o final. Por mim, se mantém, né? Tomara. O Bahia estando no G4, para mim, é o que mais importa. Inclusive, o Bahia fez uma publicação hoje já para esquentar o clima, né? Animar a nação tricolor para a partida contra o Vasco. Olha aí, ó, torcida tricolor no jogo retrasado, né? E o Bahia colocou: uma semana para o jogo mais esperado do momento, ingressos esgotados, faltando 11 dias. Bahia e Vasco, domingo que vem, 16 horas na Fonte. Olha aí a faixa da nação tricolor. Tava aí, hein? Coisa linda, hein? É isso, rapaziada. Domingo vai ser nessa pegada pra mais, tá? Algumas coisas estão sendo organizadas, inclusive pra dentro do estádio. Vai ser massa, vamos apoiar, incentivar o time do começo até o fim. Jogar junto, papá, como a gente costuma fazer, e vai ter que acontecer mais uma vez. Gente, o time do Bahia, né, o elenco tricolor, tá de folga nesse final de semana. Volta a treinar amanhã, muitos jogadores, inclusive, postando aí imagens com a família, nas praias e tal, na linha verde, etc. E o lateral direito, André, estava lá na ilha de Itaparica e acabou se envolvendo em um acidente. Mas tá tudo bem. Nosso querido Miranda, lá do Conexão Tricolaço, falou sobre isso. Depois o GE trouxe um esclarecimento sobre a situação. O lateral do Bahia, André, sofre acidente de carro na ilha de Itaparica, mas passa bem, já é o mais importante, né? O jogador estava de folga neste domingo e no banco do carona do veículo. O lateral direito, o lateral direito André, do Bahia, sofreu neste domingo um acidente de carro na ilha de Itaparica. Segundo um comunicado divulgado pelo clube, o jogador está bem e não sofreu dano físico, tá? A imagem de André. De acordo com o Bahia, André estava no banco do carona do veículo que se envolveu no acidente após desviar de um cavalo na pista. O jogador não treinou neste domingo, já que todo o elenco tricolor está de folga. André, portanto, não preocupa para o próximo jogo do Bahia, marcado para o próximo domingo contra o Vasco pela Série B. A partida está marcada para as 16 horas, horário de Brasília, tá? Então tudo ok, galera. O próprio clube se manifestou sobre isso, disse que está tudo ok. A situação envolvendo André e esse acidente aí foi tentar desviar de um cavalo, né? E acabou acontecendo isso, tá? Amanhã já deve se apresentar junto com toda a delegação tricolor, com todo o elenco, com todo o plantel do Bahia, para poder treinar amanhã, como eu já disse em um dos vídeos do dia de hoje, é dia de apresentação de Ítalo, inclusive novo reforço do tricolor de aço. Galera, nosso querido Herbert Conceição, que a gente até comentou aqui, que vai lutar aqui na Bahia, em Ipitanga, né, no dia 26, no próximo dia 26, 2 dias antes da partida do Bahia contra o Vasco, discutiu com o torcedor nas redes sociais e fez, entre aspas, né, uma revelação. Olha aí, ó, tá no futebolbaiano.org a notícia. Em discussão com o torcedor, Herbert Conceição revela que será embaixador do Bahia City. Tô fechado com o City para ser embaixador internacional pro seu surto e infarto. E tem até foto de Herbert, quando ele tava lá no Catar. No último sábado, o campeão olímpico de boxe, o Herbert Conceição, foi o escolhido pelo Esporte Clube Bahia para a resenha de sábado no Museu do Clube. Na publicação do perfil oficial do Bahia, um torcedor criticou a iniciativa de levar o boxeador para o museu. Em resposta, o pugilista se antecipou e revelou que está fechado para ser embaixador do
Bahia City, né, entre aspas. Vale frisar que o clube ainda não acertou a venda da Sociedade Anônima do Futebol, tampouco recebeu a proposta formal para ser analisada pelo Conselho Deliberativo, mas negociações estão avançadas. Era esperado para este mês de agosto um anúncio sobre o acordo com o Grupo City, mas o presidente Guilherme Belintani negou. Abre aspas aí pra Herbert. Oxe, que loucura é essa? No Museu do Bahia a torcida quer ver... Não, pra Herbert não, pro torcedor, tá? No Museu do Bahia a torcida quer ver jogador que foi ídolo, não lutador que recebe salário do clube para vestir a camisa. Manda Belintani levar esse cara para casa dele, mostrar aos parentes dele. O Bahia é clube de futebol, queremos o dinheiro investido em bons jogadores, disparou o torcedor nas redes sociais. E aí Herbert respondeu, para você infartar de ódio, ainda vai ter exposição do material que usei na luta e ficará lá no museu, afirmou Herbert Conceição e completou. Tô fechado com o City para ser embaixador internacional para o seu surto e infarto, né? Aparentemente resenha apenas de Herbert Conceição, né? Mas a gente sabe que as negociações estão bem avançadas e ele aproveitou para poder dar uma resposta que tem a ver com o momento, tá? Quem puder, compareça dia 26 lá no antigo Centro Pan-Americano de Judô, em Ipitanga, para poder prestigiar mais uma vez nosso querido Herbert Conceição, campeão olímpico, torcedor tricolor, né? Lembro que encontrei Herbert em 2019, lá no Rio de Janeiro, no jogo do Fluminense contra o Bahia, né? Naquele momento tinha até incerteza se ele ia para a Olimpíada ou não, imagine. Conseguiu ir, conseguiu brilhar, conquistar o ouro e representar o Esporte Clube Bahia, mandando BBMP para tudo que é lado, né? Enfim, o resto vocês já viram aí na matéria, cada um tira a sua conclusão, mas desnecessário. Galera, é isso, galera. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Tamo junto, até a próxima. Forte abraço, eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?